Depois de a gente passar 4 domingos estudando o tema da igreja, nós vamos retomar agora o Evangelho de Marcos. Mas será que a gente memorizou o tema da igreja? Qual que é o tema da igreja do ano? Dispondo o coração para buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Eu creio que o texto hoje de Marcos tem tudo a ver com isso. Com o coração disposto para buscar a palavra de Deus, para ensiná-la e também para praticá-la, porque é bênção para as nossas vidas. A última mensagem, a mensagem 23, foi em Marcos 4, de 1 a 20, e o resumo da mensagem foi a seguinte: a forma como reagimos diante da exposição da palavra de Deus apenas revela o tipo do nosso coração. Nós pensamos, às vezes, que é a forma como nós reagimos que vai produzir os frutos. Não, ao contrário. Quando a palavra de Deus é exposta e lançada, é semeada, o poder é da própria palavra que vai alcançar vários tipos de coração. E a gente viu que a palavra só expõe se o meu coração é duro, não estou nem aí com a palavra, se é superficial, ou seja, eu recebo a palavra com muita emoção, mas quando começam as dificuldades eu estou fora, ou se o meu coração é ocupado, o mundo está muito dentro de mim, então não sobra espaço para a palavra, então ela não vai germinar. Ou se o meu coração é fértil. E a gente viu que o que faz diferença do primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto é o fruto. Não é o tempo que você ficou na igreja, não é se você gosta da palavra de Deus. O que faz a diferença é se você frutifica. É isso que importa. No final, só o coração que é frutífero que servirá para Deus. Os outros 3 apenas foram amigos do Evangelho, apenas estavam ali gostando do Evangelho. Mas o coração que frutifica é o coração que Deus espera encontrar. Hoje nós vamos ler Marcos 4, 21 a 25. Vamos nos pôr de pé em reverência à palavra de Deus e vamos ler esse pequeno trecho, mas que tem tudo a ver com aquilo que Marcos veio escrevendo a respeito da parábola do semeador. Então, não mudou o assunto ainda é o mesmo. O que nós vamos fazer diante da palavra de Deus. E diz assim, Marcos 4, 21 a 25. O Senhor nos diz assim: E lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Oremos. Pai, nós já louvamos o Teu nome, já oramos, e agora nós estamos prontos para sermos desafiados pela Tua palavra. Pai, fala conosco através da Tua santa palavra e desperta-nos para um compromisso maior com ela. Ajuda-nos, Pai querido, a buscarmos cada dia conhecer mais e mais ao Senhor através das Escrituras. Em nome de Jesus, Pai. Sê com a minha vida, que eu possa ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Não a mim, mas que o Teu povo escute ao Senhor aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Creio que um bom resumo para essa passagem é a seguinte: a responsabilidade
daqueles que foram iluminados pela candeia da palavra de Deus e a consequente lei da semeadura. Se a gente fosse resumir esses 5 versículos, a gente tem que pensar nisso. A responsabilidade daqueles que foram iluminados pela candeia da palavra de Deus e também o que essas pessoas vão colher referente ao que elas fizeram com essa luz que receberam. Então Jesus ele continua ainda ensinando o povo. Ele acabou de contar a parábola do semeador e agora ele vai falar a parábola da candeia. O que é uma candeia? É uma palavra que a gente quase não escuta hoje, né? Uma candeia pode ser hoje uma lamparina. A gente poderia ter hoje algo mais sofisticado, como uma lanterna, um abajur, mas é algo que era utilizado para trazer luz, para clarear, para trazer claridade no ambiente onde ela se encontrava. E é interessante que Jesus, assim que ele acaba a parábola do semeador, ele faz uma pergunta: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Portanto, a resposta é: uma candeia deve ser compartilhada. O que vem a ser a candeia aqui? Era a palavra de Deus que estava sendo ensinada, mas ele também está desafiando os seus ouvintes, os seus discípulos, a serem luz também. Tanto a palavra quanto a própria vida de quem estava ouvindo deve agora ser luz para aquelas pessoas que estão ao redor. E a pergunta é bem clara: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha, escondida, ou debaixo da cama? Imagina as nossas lâmpadas debaixo dos bancos. Qual seria o efeito aqui? Nenhum, pouquíssimo, porque em cima tudo ficaria escuro e só os nossos pés teriam luz. Não tem sentido. E da mesma forma, Jesus está falando, uma candeia ela tem que estar num lugar específico. E a palavra de Deus tem que estar num lugar específico. Aonde a palavra de Deus tem que estar? No nosso coração. Quando bem semeada e num coração fértil, ele vai fazer o quê? Ele vai frutificar. Mas imagina que você sendo a candeia, agora que você foi alcançado pela palavra, agora você é a candeia que tem que iluminar. Você tem que estar num lugar específico, e eu creio que você já está num lugar específico. Cada um de nós tem um ambiente diferente aonde frequentamos durante a semana. E logo, o meu papel, o seu papel, o nosso papel é iluminar o ambiente aonde nós estivermos. Não é o que Jesus diz, que nós somos luz e sal do mundo. E eu creio que Deus está concedendo a cada um de nós um lugar estratégico. Eu não posso viajar com o Raminho, lá com o senhor Genésio, e ir lá para o Rio com aqueles trabalhadores, mas ele vai toda semana. Lá no condomínio onde o Paulão trabalha, eu não posso estar lá, mas ele está lá toda semana. As pessoas que o Tiniel encontra toda a madrugada, rodando para cima e para baixo, as pessoas que ele encontra, eu não encontro, mas ele está lá. E cada um de nós é colocado pelo próprio Deus, em sua graça soberana, em qualquer lugar onde pode ser útil para o reino dele. E aí ele continua: porque nada há oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. A grande dificuldade é que os fariseus, os mestres da lei, eles queriam deter um conhecimento apenas para eles, para que eles fossem adorados e exaltados diante do povo. Nossa, como aquele rabino é inteligente, como os fariseus são bons, como os mestres da lei são cultos e conhecem a Bíblia. E Jesus está mostrando, não, o conhecimento deles estava sendo escondido embaixo da hipocrisia, embaixo da inveja, embaixo da maldade deles. Mas Jesus diz que a candeia ela tem que ser
compartilhada. A luz que Deus nos dá, que não é nossa. Nós não conseguimos entender a palavra de Deus pela nossa própria capacidade. A única forma de eu e você entendermos a palavra de Deus é mediante a revelação do Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo nos revela as verdades contidas na palavra de Deus, eu e você temos que funcionar como candeias, levando esse conhecimento a todos que estão ao nosso redor. Uma candeia tem que iluminar. Uma candeia tem que trazer luz, ela tem que influenciar, ela tem que mudar o ambiente em que ela está. Ela tem que dissipar as trevas. Ela tem que realmente impactar o lugar aonde ela se encontra. Imagina um lugar de trevas e você acende uma luz negra. O que vai acontecer? Nada. Mas Jesus é a luz do mundo. Iluminou as nossas vidas para que a gente também seja uma luz para aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Parece que Jesus ele está dizendo assim, ó, vocês que ouviram a mensagem, alguns o coração é duro, não vão fazer nada com isso que eu estou ouvindo, que estou dizendo a vocês. Outros, o coração é um pouco ocupado. Então, logo, logo vai estar dando atenção para outras coisas e não vão estar nem aí com o que eu falei. Outro é superficial. Vai ficar contente na hora que escutar, mas quando sair daqui não vai estar nem aí com aquilo que eu disse. Mas, você que é o coração fértil, é para você que eu estou falando. Você tem que pegar esse conhecimento que eu estou lançando para você e você tem que frutificar, você tem que iluminar, você tem que trazer luz onde quer que você ande. A luz tem que ser compartilhada. Mas a grande questão é que o texto tem uma segunda parte. E ele começa a falar, ó, considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Porque você sabe quando você está aqui, mas você não está? Você já entende, você entendeu? Você entende o que eu digo, né? Você está sentado aqui, mas sua mente não está aqui. Talvez a sua mente esteja na dívida que você tem que pagar amanhã. Como que se você pensando na dívida, a hora que você chegar lá no banco, vai ter saldo positivo para você pagar? Isso não vai acontecer. Então, preste atenção aqui, pelo menos você sair daqui edificado. Talvez você esteja pensando, o que eu vou fazer, né, irmã Elza? O que eu vou fazer para o Paulo comer a hora que eu chegar lá em casa? Talvez os jovens, amanhã eu tenho prova. Enquanto o pastor está falando, ele está passeando lá em Pitágoras, em tudo. O Heraldo talvez esteja até sonhando com as próteses lá que ele está fazendo, com tudo aquilo que ele tem lá para fazer amanhã. Como é que chama lá os seus? O vilão talvez esteja pensando, ai, será que vai chover amanhã? É só orar. Mas a grande questão é, Jesus ele está falando assim, ele sabe da nossa capacidade de esquecer logo aquilo que nós ouvimos. Por isso, 2 vezes ele fala assim, ó, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que alguém ali não tinha ouvido? Todos tinham ouvido, como todos nós aqui temos ouvido. A questão não é se nós temos ouvido ou não. Ele está querendo chamar a atenção para que aquilo que ele está dizendo é muito, muito importante. Por isso eu e você temos que dar atenção para o que ele está dizendo. E o 24 ele começa novamente, considerem atentamente. O que é considerar? É uma palavra que é utilizada na contabilidade. Quando a pessoa tem do lado ela tem uma lista de itens que tem que ser considerado na soma que ela vai fazer. Então ela vai olhando e ela vai digitando os números que tem que ser considerado, ou seja, que tem que entrar na soma que ele tem que fazer. E é isso que Jesus está fazendo. No seu dia a dia, essas palavras que eu estou lhe dizendo tem que ser considerada muito bem. Tem que fazer parte da soma total do seu dia. No final do dia, você tem que ter vivido exatamente isso que eu estou pregando para você. É isso que Jesus está ensinando. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. E aí, a gente parte para o segundo ponto, que é a lei da semeadura.
os benefícios espirituais que colhemos são diretamente proporcionais ao que praticamos da palavra de Deus. Quando ele está dizendo, ouça, ele não está falando apenas que entre um som pelo seu ouvido e seja percebido pelo seu ouvido. Mas ele está dizendo, dê atenção e faça exatamente aquilo que vocês estão ouvindo, que eu estou lhes ensinando. É isso que Jesus estava dizendo. E ele continua dizendo assim, com a medida com que medirem, vocês serão medidos. Ou seja, a minha vida, a sua vida, é exatamente fruto da atenção que hoje eu e você damos à palavra de Deus. A sua vida espiritual é o resultado exato da forma como você lida e olha para a palavra de Deus a cada dia. Nem mais e nem menos. Você hoje é fruto daquilo que você faz com tudo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Entenda, não é de tudo aquilo que você tem aprendido, mas é fruto de tudo aquilo que você faz com as informações que você tem recebido da palavra de Deus. Porque ouvir, todos aqui me ouvem domingo após domingo. Mas nem todos fazem a mesma aplicação e a mesma utilização daquilo que tem ouvido domingo após domingo. Talvez uns cresçam mais rapidamente, porque entendem e colocam em prática. Talvez outros fiquem relutando, porque o nosso coração é assim. A Bíblia diz que o nosso coração é mau. A Bíblia diz que a parte da graça de Deus, o meu e o seu coração não presta. Se Deus não agir em nosso coração, nós somos capazes de estar domingo após domingo sentado aí, pensando, se fosse eu pregando, eu pregaria melhor. Mas isso que o pastor está falando não tem nada a ver. Isso é o que ele acha da palavra. Não tem nada a ver o que ele está falando. Isso que ele está falando não é comigo. Se fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra, e o meu coração é assim, e eu creio que você é igual a mim. Então, se você é igual a mim, humano, igual a mim, pecador, igual a mim, você é bem capaz de poder fazer o que eu faço. E eu tenho que lutar comigo mesmo para não fazer essas coisas, para valorizar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus, ele está falando, ele está querendo trazer a nossa atenção para a palavra, mostrando assim, meus queridos, tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês é de vital importância para a vida espiritual, para o crescimento, para o bem-estar de vocês. Se vocês derem atenção às palavras de Jesus, a vida espiritual de vocês irá de vento em popa. Mas se vocês se recusarem, da mesma forma que vocês rejeitarem a palavra de Deus, a vida espiritual de vocês também irá para trás. É só observar o texto. Ele está pregando e está falando, considerem. E ele diz assim, com a medida que vocês medirem, qual é a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Qual é o lugar que ela ocupa? Qual é a prioridade que ela ocupa na sua vida? Com essa mesma prioridade que ela ocupa na sua vida, se ela é a primeira, segunda, décima ou a centésima, isso vai determinar a sua jornada cristã, a forma como você enfrenta as dificuldades, a forma como você enfrenta os problemas, a forma como você enfrenta o caos que pode abater na sua vida de uma hora para outra. Isso é determinado pela forma como você olha e aceita a palavra de Deus que é ensinada domingo após domingo. Quando a gente olha para esse texto, Jesus ele continua dizendo assim, e com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Ou seja, quanto mais valor você der à palavra, mais você vai ter conhecimento do Senhor. Quanto menos valor você der à palavra, menos conhecimento você terá do Senhor. É uma loucura eu achar que eu vou crescer em algo sem praticar aquele algo.
Eu querer passar na prova que eu terei amanhã se eu não me dedicar e estudar. Tudo na vida é prática. E é isso que Jesus está dizendo. Você precisa estudar, você precisa dar atenção, você precisa considerar atentamente aquilo que eu estou dizendo a vocês. E ele continua: a quem tiver lhe será dado, e de quem tiver, até o que tem lhe será tirado. Naquele último dia, serão coroados aqueles que realmente guardaram a palavra e são uma candeia acesa para iluminar o mundo. Mas aqueles cujas candeias estão apagadas, não servem para nada. Não servem para nada. Agora a grande questão é sim, por que que eu e você não valorizamos a palavra de Deus segundo a honra e a dignidade e o valor que ela tem e o valor que Jesus dava a ela? É porque eu e você ainda não descobrimos o tesouro que ele nos entregou. Eu vou colocar alguns textos para a gente analisar agora, para ver tudo o que eu e você podemos receber mediante o conhecimento que Deus nos oferece através da sua palavra. São 3 textos que eu fico de boca aberta em olhar para esses textos e ver a grandeza das declarações que esses textos nos diz que nós podemos receber através do conhecimento das Escrituras. E se a gente entender o tesouro escondido nessa palavra de Deus, a gente vai dar mais valor a ela. 3 pequenos textos, mas são textos extraordinários, que eu fico de boca aberta ao lê-los. O primeiro é 2 Pedro 1, 2 a 4. Vamos ler ali? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Às vezes eu leio em outra versão, quando eu ponho uma versão diferente, eu atropelo porque eu lembro da outra versão. Infelizmente, eu gravei muitos dos meus versículos na revista e atualizada. Agora eu mudei para a NVI, eu não sei mais nem na NVI nem na atualizada, eu misturo, eu começo numa e termino na outra. Daqui uns 10 anos eu vou saber tudo na NVI. Mas o texto aqui, olha só, às vezes o texto colocado dessa forma a gente não consegue perceber. Vou procurar ajudar um pouquinho. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça é o começo do Evangelho. Sem graça, não tem Evangelho. Sem graça, todos estão condenados. Sem a graça, ninguém é salvo. Sem a graça, ninguém pode ser alcançado e transformado. Sem graça, não tem graça. O Evangelho não toca ninguém. E ele diz que a paz, graça e paz, vos sejam multiplicadas. A paz é o estado daquela alma que se encontra tranquilo diante de Deus por confiar no seu amor e no seu cuidado. Então, graça é o começo do Evangelho. E paz não é a ausência do conflito, mas é uma serenidade de uma alma que descansa na presença de Deus. E como essa graça e essa paz pode ser multiplicada na minha vida e na sua vida? Como que o texto diz? De que forma? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Paulo ele está escrevendo, ele está combatendo uma ideia gnóstica. Porque os gnósticos é aqueles que se consideravam os detentores do conhecimento, e eles acreditavam que eles tinham um conhecimento superior, e que somente os iniciados nas doutrinas deles poderiam alcançar.
E Paulo, para dar uma rasteirinha neles, empresta uma palavrinha deles, que é gnose, que é conhecimento, mas só que ele diz que nós, crentes, podemos ter um epignosco, que seja um hiperconhecimento, um superconhecimento. Os gnósticos, eles dizem que tem um certo conhecimento que a gente não pode ter. Mas ele fala, Deus nos concedeu um pleno conhecimento, um hiperconhecimento, um conhecimento que vem do céu e que de maneira alguma uma mente humana poderia concebê-lo. Esse conhecimento só pode ser recebido mediante revelação do Espírito Santo. E é isso que Paulo está ensinando, que através do pleno conhecimento de Deus, esse conhecimento que é recebido mediante revelação, a graça de Deus e a paz de Deus podem ser multiplicadas em nossa vida. Então, se você precisa de graça para vencer dificuldades, para vencer pecados, para crescer em sabedoria, para fazer qualquer coisa, você precisa do conhecimento pleno que vem das Escrituras. Se você não tem paz, se você não consegue sossegar a sua alma, se a sua alma não se aquieta, você também precisa do conhecimento que vem de Jesus. Através do pleno conhecimento, você viu um pequeno texto que nos ensina grandes verdades. Se você precisa mais de Deus, você precisa conhecer ainda mais as Escrituras. E o texto continua, visto como o seu divino poder nos tem dado o quê? Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O que você precisa para a vida? O que você precisa para ter um relacionamento correto com Deus, não depende do seu pastor. Não depende da sua igreja. Não depende do seu marido, da sua esposa, do seu pai, dos seus filhos. Não depende dos seus vizinhos. Para que você tenha uma vida plena e para que você tenha, ali diz, vida e piedade, um relacionamento correto com Deus, não depende dos programas que a igreja faz. Depende do quê? O divino poder de Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Só que esse tudo está onde? No pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você precisa conhecer melhor as Escrituras. Você precisa conhecer melhor a Deus através da sua palavra. Dessa forma, você vai poder ter tudo aquilo que você precisa para viver. Tudo aquilo para você ter uma vida piedosa. Pelas quais Ele nos tem dado o quê? Novamente, preciosas e grandíssimas, o quê? Grandíssimas promessas. Eu estou com grandiosas promessas. Mas é a mesma coisa. Mas da onde elas estão? Aqui, na palavra daquele que tem nos revelado através das Escrituras. Tudo aquilo que Ele tem para nós e tudo aquilo que Ele quer de nós. E através dessas preciosas promessas, aí a minha cabeça pira. Eu não consigo alcançar. O que significa isso? Várias vezes, mas eu não consigo entender. Mas eu sei que deve ser muito bom. Muito bom, porque diz assim, ó, através dessas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela nós nos tornemos participantes da natureza divina, desfrutar daquilo que Deus é. Agora, o que vencer isso? Eu sei que um dia nós vamos entender plenamente. Quem sabe um dia, quando eu crescer, eu vou poder explicar isso melhor. Mas está dizendo que se a gente conhecer melhor a Deus, nós vamos poder desfrutar da própria natureza divina. Entenda, uma coisa eu tenho plenamente certeza, que não está dizendo que eu e você seremos deuses. Isso não, com certeza não é. Mas está dizendo que nós podemos desfrutar de algo bom que Deus tem para nós. E isso eu creio. E isso pode ser desfrutado por nós de que forma? Conhecendo a palavra revelada do Senhor. Por isso que é importante a pregação expositiva, por isso que é importante a gente ler, estudar a palavra de Deus. Isso foi só apenas um pequeno texto. Vamos ver um outro pequeno texto de Colossenses 9,14. Diz o quê?
Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Novamente, pleno conhecimento da sua vontade. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. E sempre tem o para quê. Para quê? Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Quando a gente pensa um texto, a gente tem que ficar uns 10 séculos para estudar todo esse texto. Uns 10 séculos acho que vai ser pouco lá na eternidade para a gente saber tudo o que esse texto quer dizer. Mas diz assim, ele está pedindo a Deus para que os colossenses fossem cheios do pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O criador da bomba atômica, ele foi sábio? O que vocês acham? Ou ele teve inteligência? Muito inteligente. Porque a sabedoria é usar aquilo que está ao seu dispor para o bem seu, do próximo e da humanidade. Ele usou todo o conhecimento dele para ganhar uma guerra, para destruir milhões de vidas. Por isso que Paulo não peça só para ter entendimento, porque você pode ter um entendimento para montar uma bomba caseira, chegar aqui na igreja domingo e explodir todo mundo. Ou chegar numa estação e explodir todo mundo, como ali na Bélgica. É entendimento e sabedoria. Mas por isso que Paulo fala, entendimento e sabedoria é o quê? Espiritual, algo que vem revelado de Deus, algo que vem direto do céu para nos ajudar a crescer no conhecimento dele. Para que isso? Para que eu e você possamos andar de maneira digna do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Alicerçado, corroborado, confirmados, com toda a fortaleza, segundo o poder da glória de Deus. Olha, gente, o que é que Deus pode fazer com a minha vida, com a sua vida, se a gente se dedicar em conhecer a palavra dele? Para, com toda perseverança e longanimidade com gozo, passar por dificuldades, continuar firmes e ainda ter alegria. E ainda o quê? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e continua. Viu o que a palavra de Deus pode fazer comigo, pode fazer com você, se eu e você tão somente nos aplicarmos a conhecer essa palavra? É o que Jesus estava falando, deem atenção ao que vocês estão ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. E o último texto é esse. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação aonde? No pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita dos céus. Gente,
Olha o que Paulo está dizendo. Ele está pedindo para que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, abra os olhos do nosso coração, para que a gente seja fortalecido pelo poder da glória de Deus. E olha que extraordinário. O mesmo poder que fez o quê? Opera em nós e ressuscitou Cristo dentre os mortos. Se o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos pode operar em nós, quando nós nos aplicamos à palavra de Deus, pode ressuscitar qualquer área da nossa vida que já esteja morta por causa do pecado. Não é grandioso? A gente fica de boca aberta. Como é que é o poder que ressuscitou Cristo dos mortos? Deus quer fazer esse mesmo poder operar em nós? É isso que o texto está dizendo, não é? Paulo está orando para que isso, a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, tem um detalhe, não é em todo mundo, é só em quem? É em quem crê. Segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Gente, se eu e você queremos crescer na vida cristã, nós temos esse tesouro. E devemos valorizá-lo mais. Devemos valorizá-lo. É interessante que está tudo ao nosso dispor. Mas é como aquele pobretão que juntou todo o dinheiro para ir para um cruzeiro. Ele pegou o seu último centavo para o ônibus que ia até aonde o cruzeiro sairia. E ele entrou sem nenhum real no cruzeiro. E aí, quando ele estava lá, ele levou a sua bolsinha com pão com mortandela. O pão cheio de mortandela. Então, imagine ele com aquele café da manhã, pão com mortadela. Almoço, pão com mortadela. Janta, pão com mortadela. E ele passeava assim no saguão, passeava em todo, ia lá no refeitório, ia no restaurante, ele via lagosta, pernil, ele via todas aquelas coisas gostosas sendo servidas, e todo mundo comendo, se deliciando. Ele passava a mão no estômago, ia para o quartinho dele, pão com mortadela. Só que passaram 3, 4 dias, o pão com mortadela, a mortadela já estava gosmenta e o pão estava duro. E ele não aguentava mais de fome, ele queria comer um pouquinho daquelas iguarias que estavam sendo servidas, mas ele tinha vergonha. No 5º, 6º dia, quando não dava mais, ele chegou para um dos garçons e falou assim: moço, me arranja só um pouquinho de comida, mesmo se for o resto que o pessoal está jogando lá, que está sobrando, me arruma só um pouquinho para que eu possa matar minha fome. O garçom, assustado, olhou para ele e falou assim: ué, você comprou o bilhete para estar aqui? Sim, cadê? Ele tirou o bilhete e mostrou. Então, você tem o direito de comer tudo o que você quer. Todas as comidas estão à sua disposição, desde o dia que você entrou aqui. Gente, às vezes, eu e você passamos fome com um banquete celestial à nossa disposição. Às vezes eu e você ficamos comendo pão bolorento, enquanto Deus tem manjares para nós aqui. E Jesus está falando: dê atenção àquilo que eu estou dizendo a vocês, valorize. Será que Jesus ia pedir para a gente valorizar algo que não tivesse importância e que não fosse significativo para a nossa vida? O que você acha? Com certeza não. E se ele disse, preste atenção, é porque tinha um motivo. Passou da hora de eu e você pararmos de comer pão bolorento e desfrutarmos do banquete que Deus tem para nós. Já passou da hora. Passou da hora da gente ficar mendigando esmolas, migalhas. Deus é um Pai generoso. Coisas muito além do nosso entendimento e muito mais
além daquilo que pedimos ou pensamos, Deus tem para nós. E a gente fica passando fome. Ele pede que a gente tenha espírito de revelação e de pleno conhecimento, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para que saibais qual é a esperança da nossa vocação. Conhecer as riquezas da glória da herança dos santos. Gente, quando eu e você soubermos tudo aquilo que Deus tem para nós, a nossa vida será muito diferente. Muito diferente. Ele continua dizendo, a suprema da grandeza do seu poder, para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse poder está aí à nossa disposição. Só que ele está guardadinho na nossa estante, enquanto nós estamos procurando poderes menores para nos preencher durante alguns minutos, algumas horas, alguns dias. E ele tem um poder ilimitado, infinito, para toda a eternidade. Portanto, meus queridos, devemos entender, o conhecimento de Deus e de sua palavra será útil para a sua vida, à medida exata em que nós a levarmos a sério e a praticarmos. Só será útil para a minha vida, para a sua vida, à medida que nós a praticarmos. Não importa, a gente ouviu. Fomos desafiados. A gente viu que o mesmo poder que ressuscitou Cristo está à nossa disposição. Mas e aí? Eu vou sair daqui, eu vou fazer o que com isso? Será que amanhã eu vou dar atenção, entender que eu vou precisar alimentar o meu espírito, a minha mente, o meu coração com essa palavra, para poder desfrutar desse poder? Todas as nossas inquietações são frutos de uma falta de conhecimento bíblico que nos leva a uma falta de entendimento de Deus e da sua soberana graça. Por que você ficou 1 hora sentado aí me ouvindo? Alguma vez você olhou para os bancos dizendo assim, nossa, será que esse banco não vai cair? Alguém pensou alguma vez nisso? Ficou com medo do banco cair? Por que não? Porque você confia no banco. Você sabe como ele foi feito, você sabe que o ferro é resistente, você sabe que ele está aqui há tanto tempo e ninguém caiu. E se a gente conhecer a Deus, com tamanha convicção que a gente tem que esses bancos não cairiam enquanto vocês estivessem sentados, as nossas inquietações, o nosso coração se aquietaria na presença de Deus. Se a tamanha confiança que nós temos nesse banco, nós tivermos na graça maravilhosa de Deus, nosso coração se aquietará, independente da circunstância que estiver nos envolvendo. Independente, não importa o que está acontecendo. A graça é capaz de te alcançar lá. A graça de Deus é capaz de te alcançar. Se valorizarmos mais a IBNJ e suas programações, seremos mais cheios de conhecimento e, consequentemente, menos complicados e ansiosos. A maioria das coisas nós mesmos complicamos. E a ansiedade é fruto do nosso próprio coração. Quanto mais a gente participar ativamente, e eu falo ativamente mesmo, você viu, nós vamos ter atividade a semana inteira. Quanto o seu coração está disposto a buscar durante essa semana? É o que Jesus disse, dê atenção às minhas palavras. Não é apenas ouvir aqui, mas é colocar em prática. Quantos estamos dispostos a sair da zona de conforto e buscar essa palavra? A vida abundante que Jesus nos concedeu
deve ser desenvolvida mediante o pleno conhecimento de Deus, que pode ser adquirido através das disciplinas espirituais da leitura e estudo das Escrituras, oração e serviço cristão. Gente, a igreja até 1950, 60, 70 viveu orando e lendo a Bíblia e servindo. Com o avanço da tecnologia, agora a gente acha que a igreja tem que fazer algo extraordinário para manter o nosso coração desejoso pela palavra de Deus. Como se a palavra, essa palavra que nós acabamos de ver, que é tudo isso, e que pode nos dar tudo isso, como se ela só não fosse atraente. Como se eu fosse responsável por fazer alguma coisa para tornar eu, um simples mortal, fazer alguma coisa para tornar a palavra daquele que é o Criador de todas as coisas interessante. Se você espera isso, você espera muito pouco. Um simples mortal poder melhorar aquilo que o Deus Criador fez. Quando a carruagem que buscou Elias, se ela vier te buscar, você vai falar, não, Deus, não posso ir com a minha Ferrari. É isso que às vezes nós queremos. Nós achamos que as invenções humanas são melhores que aquilo que o Criador nos doa graciosamente. É insanidade pensar que algum homem é capaz de tornar a palavra de Deus melhor. O que pode acontecer é quando eu tentar mexer nela para torná-la atraente para vocês, eu vou diluí-la com o meu lixo e vou oferecer água podre para vocês, que vai dar náuseas. É isso que vai acontecer. O papel do pregador é única e exclusivamente abrir a Bíblia e tentar, nas suas limitações, explicar o que Deus deseja para nós. Única e exclusivamente isso. Não precisa inventar, não precisa dar cambalhota, não precisa se vestir de palhaço. É lutar para ser fiel àquilo que está escrito. Já é bom demais. Todo bem que desejamos e com tanto afinco buscamos nessa vida, encontramos graciosamente disponível através do conhecimento revelado na palavra de Deus. Talvez você queira algo que preencha o anseio mais profundo do seu coração, e você está em busca. Você quer algo que realmente te satisfaça, algo que realmente te preencha, que dê significado à sua vida. Você já tem, é que você não sabe, que é a palavra de Deus. É a única que pode fazer isso com você. Qualquer outra coisa, qualquer outro prazer, qualquer outra invenção humana, não vai ser suficiente. Você vai precisar de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Mas a palavra de Deus, ela pode realmente dar a você todo o bem que você sempre desejou. Talvez você não saiba que possa ser encontrado nela. E por fim, corações frutíferos são poderosas lâmpadas acesas por Deus para iluminar tudo e a todos ao seu redor. Você precisa de luz? Ou você é a luz que vai sair daqui hoje? Como você vai sair daqui? Precisando de luz ou sendo uma luz para o mundo? Depende do que você faz com aquilo que você ouve. Depende como é que você vai se envolver com a palavra amanhã. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E todos os outros dias da sua vida, até o dia que você esteja lá na glória. Se será luz ou se será trevas precisando da luz. Portanto, a luz da candeia, quando recebida e absorvida, produz vida e bênçãos sem medida. A luz da candeia, quando recebida e absorvida,
produz vida e bênção sem medida. Você acredita nisso? O que você vai fazer dessa mensagem? Qual vai ser o seu relacionamento com a palavra de Deus de hoje em diante? Se você quer ser melhor, se você quer ter uma vida que realmente satisfaz, se você quer ter o poder que levantou Jesus do túmulo, operando plenamente em sua vida, você precisa encher a sua mente e o seu coração desse livro, até que ele saia pelos seus poros. Alguém disse, não sei se foi o Spurgeon, dizendo a respeito de John Bunyan. Quem foi John Bunyan? Hã? O autor do segundo livro mais lido do mundo. Qual é o segundo livro mais lido do mundo? Não é o Dan Brown, não. Pode ter. Qual é o livro mais lido do mundo depois da Bíblia? O Peregrino. John Bunyan, ele escreveu O Peregrino quando estava na prisão, durante, acho que 10 anos. Ele ficou 10, 12 anos preso por causa da palavra de Deus, porque ele pregava. O que poderia ser uma maldição, assim como foi bênção para Paulo, foi para ele. Ele devorou a palavra de Deus. E ele produziu 40 livros enquanto ele estava preso. E um deles foi O Peregrino. E acho que Spurgeon disse a respeito dele que se cortassem as suas veias, sairia versículos bíblicos. De tanto que ele absorveu durante aqueles 10, 12 anos na prisão. O que ele tinha para fazer? Nada melhor do que memorizar as Escrituras. Se eu e você fizermos isso, com certeza seremos diferentes a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.